Fala, meus amigos, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez pela sua presença aqui no meu canal. Bom, eu tô aqui no hotel em Samba, aqui na Marquês São Vicente, do lado do Fórum Trabalhista com o Criminal. Esse ano tá sendo bem diferente, né? Eu comecei o ano numa empresa que eu já trabalhava há 7 anos, e há 4 meses atrás eu estava num evento corporativo aqui nesse prédio. Tomei café aqui, salvo engano, nessa mesma mesa. E hoje eu vim fazer participar de um primeiro evento de uma empresa no qual passei a representar recentemente. Estou em processo de transição, né, estava em processo de transição e agora estou fazendo essa representação. Continuo aqui ainda à disposição, eventualmente, para algumas oportunidades, né, um contrato PJ, então me permite isso. Mas o que eu queria dizer, né? Eu também estava participando de um processo numa outra empresa durante esse mês e também foi exatamente num prédio no qual eu tive um outro incidente há muitos anos atrás. Retornei e falei nesse vídeo, né? Falei, poxa, alguma coisa vai acontecer, porque encerrou um ciclo aqui, tinha acontecido um problema, e depois eu falei que ia retornar ali, alguma coisa ia acontecer, ia dar muito certo. E eventualmente agora eu vou fazer um treinamento nesse prédio por essa nova empresa e depois eu também vou divulgar para vocês esse novo canal no qual eu vou começar uma nova empreitada. Como todos sabem, eu segui no mercado financeiro, ou para quem não sabe, está me seguindo agora. Tenho mais de 15 anos no mercado financeiro, bens de consumo, adquirências e tudo mais. Trabalhei em outros segmentos também, como auditoria, já disse que bem de consumo, telefonia. E nessa busca por recolocação, eu fiz um reencontro com uma empresa que havia cursado comigo há mais de 10 anos atrás, no qual eu gosto muito do segmento, que é um segmento imobiliário, e me permitia essa liberdade em relação a algumas coisas que eu quero fazer, que é justamente estudar, cuidar da minha saúde, fazer algumas coisas que realmente eu não estava conseguindo fazer da melhor forma possível. E aí é um desafio novo, né? Porque quando você começa um novo ciclo, eventualmente você se desdobra ali, mostra toda... basicamente você volta para o zero, né? Você reinicia, principalmente quando é um segmento totalmente diferente do que você fazia. Então eu vim num treinamento aqui, que era uma premiação, e foi muito bacana, né? E aí eu estou juntando um pouco do tema aqui. Eu estou nas plataformas, no LinkedIn. Eu fiz um comentário numa mensagem de uma recrutadora que estava fazendo um desabafo, que era justamente sobre a quantidade de pessoas que ela reprovou no processo, que não tinha relação com a vaga. Enfim, as pessoas estão sendo pressionadas, né, da contratação rápida, porque eu já participei de processos junto com recrutadores em outras empresas, e eu sei o quanto o gestor da área tem a necessidade e a velocidade de reposição, até porque os clientes estão desassistidos, né, e você precisa resolver rápido também, porque tem uma pressão de resultados para a diretoria. E aí o recrutador ele fica praticamente ali correndo, recrutando, e imagina que toda conversa é uma conversa dedicada ao candidato, precisa ser muito dedicada, mesmo que seja na triagem. E eu até concordo em partes ali com o que essa recrutadora trouxe, e eu me manifestei também a respeito disso. Por quê? Porque ela trouxe que ela eliminou mais de 10 candidatos porque não tinha relação nenhuma com a descrição da vaga, com os pré-requisitos. Então, nessa parte, eu concordo com ela. Realmente, as pessoas, enfim, na necessidade, precisam serem vistas, né? E acabam se inscrevendo aqui. Também existem sonhos, né, de entrar em grandes empresas e, eventualmente, a pessoa se candidata mesmo não tendo perfil. E o que acontece? No caso dela, ela trouxe isso como um feedback para que as pessoas não fizessem isso, porque é uma rede corporativa. E várias pessoas começaram a trazer que ela não tinha empatia, né, e várias outras situações. Eu trouxe um pouquinho diferente, eu concordava em relação a esse bom senso do candidato, mas também trouxe um ponto de justificativa que é exatamente isso, né? Hoje, cada vez mais, eu que fiquei ali com o meu currículo disponível, cada vez mais eu sou abordado por informações ou recrutadores que falam, olha, pegue seu currículo, transforme, passe numa IA para que ele fique exatamente conforme a descrição da vaga. Isso é justamente para contornar os modelos robóticos, né,
que as plataformas colocam para entender ali a gamificação do perfil do candidato. E com isso acaba fazendo uma triagem errônea e vai parar nesse recrutador. Mas, de certa forma, eu acredito, e aí eu coloquei essa informação, que pode ser isso que esteja gerando esse desgaste, né? Porque a tecnologia está ao nosso favor, mas também pode ser usada, infelizmente, para contornar algumas coisas quando a pessoa ela tenta ali se diferenciar e atender os pré-requisitos. E o que acontece, né? Eu coloquei justamente isso, que os próprios colegas dela também estavam sugerindo ali, os coaches de carreira sugerindo essa mudança. E aí ela trouxe, não, tentou justificar, mas eu vi que o pessoal realmente, né, quem está disponível no mercado curtiu a minha informação, e quem é o recrutador curtiu a dela. Então eu acho que assim, é bem complexo, né? Porque infelizmente as contas chegam, as pessoas precisam se recolocar e não estão conseguindo chegar no recrutador. Isso é difícil, e aí elas começam a usar esse tipo de alternativa. Eu já contratei funcionários que não tinha todos os pré-requisitos da vaga, mas tinha o diferencial, vontade, demonstrou muita coisa, e eu consegui avançar com esse candidato e contratei. Então foi essa minha manifestação. Mas eu fico imaginando também, me colocando no lugar dela, me colocando no lugar do gestor e me colocando no lugar do candidato. É complexo, né? Hoje em dia, com essas ferramentas, eu fui assistir uma palestra, tem até aqui no YouTube Carreira Talks, que uma pessoa, enfim, o cara era super bem quisto no mercado, teve uma carreira fenomenal e ele passou por um processo de recolocação e ele mandou o currículo dele em 6 minutos, foi recusado. Então, eu acho que quando a gente tem uma situação acontecendo como essa, acaba gerando um problema muito maior do que deveria. E aí, dentro dessa oportunidade, que ele falou, não é possível, ele fez algumas modificações e ele montou uma empresa justamente para fazer essa mudança, né? E ele montou uma empresa que faz a avaliação dos critérios do currículo justamente para conseguir passar por essas barreiras da IA e o candidato chegar até o recrutador. Mas para vocês verem a dificuldade e como está complexo. Então são novos tempos, são novos problemas e muitas pessoas estão compartilhando dessa mesma dor. Então fica aqui a provocação, né? A provocação e a reflexão. Será que eventualmente não existe uma tolerância para você se candidatar? Será que eventualmente não é possível colocar alguns testes para comprovar essa experiência do candidato? A mesma coisa de uma vaga que precisa de inglês fluente e a pessoa fala que tem inglês fluente, chega lá na entrevista, não fala inglês. Então é uma perda de tempo para todo mundo. Mas talvez, a depender do nível de exigência ou da necessidade por eficiência, talvez a própria empresa possa criar metodologias de dar um curso, uma mentoria também, para que as pessoas que têm outras atribuições e muito mais aderentes para 90% do trabalho, não percam a oportunidade de ingressar nessa empresa, seria um diferencial. Outra situação, talvez, seria em relação à pretensão salarial. Naturalmente, quando a pessoa sai de um trabalho, ela vai colocar talvez a referência que ela tinha por tudo que ela fez. Eu já ouvi algumas pessoas falando, para quem não tem nada, qualquer coisa tá ótimo. Eu discordo, porque essas pessoas que falam isso, elas não aceitam qualquer coisa. A gente tem que lembrar que você estudou, você investiu na sua carreira, você tem um know-how, você tem um conhecimento, especialização, isso vale dinheiro, é ouro. Muitas vezes você tem relacionamento e tantas outras coisas que essas pessoas que estão iniciando não têm. Então se valorize e vai para cima, tá bom? Então um bate-papo rápido aqui, eu vou ficar aguardando passar o horário do rodízio, queria agradecer, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E a gente se vê no próximo evento. Amanhã eu vou estar no evento no CIMI, lá no AMB, então se alguém estiver por lá também, quiser se conectar comigo, fica à disposição. Vou subir esse vídeo hoje e amanhã a gente se vê lá, tá bom? Um grande abraço, que todos com Deus. Tchau, tchau.